Tem uma poesia que tem o título Coração Cheio de Misericórdia. Essa poesia diz o seguinte: há tanta misericórdia no coração do Senhor, que ela está sempre a transbordar. É uma fonte que nunca seca. Sinto isto, percebo isto, vivo isto. De quanta misericórdia tenho sido alvo. Elas são incontáveis, mais numerosas do que as estrelas do céu. Misericórdia para mim e para você. Misericórdia para quem estende a mão para receber. Jamais a negará qualquer que a busque. Lindo, maravilhoso, bondoso é o meu Jesus. Tão amado, tão querido. Ó, amado dos amados, razão da minha vida, louvado seja o teu grande nome. Jonas carecia urgentemente aprender sobre essa misericórdia. Deus estava trabalhando na vida do profeta. Deus estava tratando do coração do profeta. No capítulo 1, nós estamos observando sobre a igreja e a missão de Deus. E no capítulo 1, nós observamos a fuga de Jonas. No capítulo 2, nós observamos a oração. Agora, no capítulo 3, nós observaremos a pregação de Jonas. Então, convido você a abrir a sua Bíblia aí em Jonas capítulo 3, a partir do versículo 1. Jonas capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos pedir a tua orientação nesse momento, que o Espírito Santo ele nos dirija, nos conduza no entendimento, posteriormente na aplicação da tua palavra. É isso que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Desculpa. Então, se no capítulo 1 nós temos a fuga, no capítulo 2 a oração, no capítulo 3 nós temos a pregação de Jonas. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, Deus, mais uma vez, convoca Jonas para a sua nova missão. Talvez você lembre daquela informação que eu dei ontem à noite dos paralelos dos capítulos. E o capítulo 1 está em paralelo com o capítulo 3. Da mesma forma como Deus chegou e deu uma ordem a Jonas no capítulo 1, ele chega aqui novamente e dá mais uma ordem, a mesma ordem, repetida pela segunda vez. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E o conteúdo dessa palavra foi a mesma. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. O peixe, ele vomita Jonas na terra.
Deus profere a mesma comissão do início. Aí no versículo 2. Mas dessa vez, Jonas faz a longa viagem do litoral do mar Mediterrâneo à cidade de Nínive. Como eu falei ontem, era uma jornada bem considerável. Até mesmo o irmão aqui me lembrou que eu não disse o detalhe, mas a comparação que eu fiz de Fortaleza a Quixadá é numa viagem de ida e volta. Uma viagem de ida e volta daria mais ou menos 300 quilômetros. E essa era a distância que Jonas deveria percorrer. Ele não percorreu, quis para ir para muito mais longe. Mais de 10 vezes a distância da sua primeira missão, da missão original. A sua ida para Tarsis. Mas Deus traz de volta para a costa do mar e ele tem agora que ir para Nínive, fazer aquela jornada distante, cansativa. Tudo em Jonas dizia, não vá para Nínive. Mas nós lemos nos versículos 1 e 2 que a palavra do Senhor veio e disse que ele deveria se dispor e ir à grande cidade de Nínive. É muito difícil fazer coisas que não se quer fazer. É muito difícil fazer algo que nós não queremos, de fato. E Jonas não gostou do que ele ouviu no versículo 2. Ele preferia ver os ninivitas mortos. Mas ele também já havia aprendido que não vale a pena desobedecer a Deus. Então Jonas começa a caminhada que ele não queria fazer. E nós não andamos muito bem quando nós não queremos ir a um lugar determinado. É muito ruim quando nós somos direcionados a ir a algum lugar que o nosso coração não quer. Mas isso está acontecendo com Jonas, ele tem que aprender que desobedecer não vale a pena. Jonas tem de pregar para os assírios. Ele tem de pregar a mensagem de Deus em Nínive. Você lembra que eu falei que os assírios eram muito violentos, cruéis. E Jonas tem de ir a essa capital, andar pela sua rua principal e pregar a mensagem de Deus. Que Deus, em 40 dias, subverteria Nínive. Imagine comigo essa situação. Jonas está indo para um lugar que ele sabe que é um lugar belicoso. É um lugar de pessoas que são violentas, cruéis, perversas. E ele vai pregar uma mensagem de juízo contra aquele povo. Talvez as expectativas de Jonas não fossem das melhores, mas ele tem que ir. Essa é uma mensagem dura, mas foi a única mensagem que Deus deu a Jonas. Foi a única mensagem que ele recebeu. E lembra, não vale a pena desobedecer a Deus. Jonas já deve estar aprendendo isso. E então ele prega a mensagem. O coração humano, na verdade, não gosta de maneira alguma pensar que Deus não está em nossas mãos. Na verdade, o nosso coração, ele odeia a ideia de sermos lembrados que nós estamos nas mãos de Deus. Jonas tem somente uma mensagem, e essa mensagem é uma mensagem dura. Deus chegou pela segunda vez, Jonas obedeceu e foi pregar a mensagem a Nínive. A pergunta aqui nos cabe para refletirmos sobre a condição espiritual de Jonas, no seu mais profundo, é se essa obediência foi uma obediência sincera, completa, de dentro para fora. E aí nós percebemos nos versículos 3 e 4 que Jonas obedece parcialmente à sua nova missão. Versículos 3 e 4 diz que Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia. E pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. É fato, Jonas se levanta. Jonas se dispõe. Nós vimos que da primeira vez ele também se dispôs, mas ele se dispôs para fazer o contrário, desobedecer a Deus, fugir para o mais longe possível da ordem que Deus havia dado. Dessa vez ele se dispõe, ele se levanta e ele vai para o local que Deus disse que ele deveria ir. Ele começa a percorrer a grande cidade de Nínive. Mas preste bem atenção.
O versículo 3 diz que essa cidade era de 3 dias para percorrê-la. Mas nós observamos no versículo 4 que Jonas fez isso em apenas um dia. Jonas fez uma missão relâmpago. Jonas estava para fazer uma missão flash. Ele chegou ali e ele queria logo sair. Ele chegou, mas o seu pensamento era de imediatamente voltar. Ele pregou a mensagem, ele foi. Mas nós já começamos a perceber onde estava o seu coração de fato. Como ainda estavam os seus desejos diante dessa misericórdia abundante de Deus. A cidade era de 3 dias para percorrê-la e Jonas, correndo, passou por ela em um dia. Em contraste com o capítulo 2, onde nós observamos que Jonas, ele não poupa as suas palavras, o seu vocabulário, o seu conhecimento teológico, as suas informações armazenadas a respeito do saltério, para falar sobre si mesmo, sobre Deus, o seu relacionamento com Ele, ou a falta do seu relacionamento com Ele. Aqui, a mensagem de Jonas é bem curta, mas é uma mensagem devastadora. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem de Deus. E olha só, esse era o desejo de Jonas. Essa era a mensagem de Deus. E esse era o desejo de Jonas. Que em 40 dias Nínive de fato fosse subvertida. À luz dessa atitude do profeta teimoso, no todo da história, nós começamos a perceber aqui, ainda de maneira mais clara, uma obediência parcial, uma obediência a Deus superficial. Alguns, inclusive, chegam a comparar Jonas com aqueles 2 irmãos, o filho pródigo e o irmão mais velho. Daquele pai amoroso, que um dos filhos é dissoluto. O outro está ali, obedecendo, mas, na verdade, o seu coração está pensando em outras coisas. Ele não está pensando na obediência por amor ao pai, mas ele tem desejos egoístas entranhados no seu coração. Nós começamos a perceber, pelas atitudes de Jonas, no decorrer da história como um todo, nós começamos a observar aqui que Jonas obedece sim, mas nós percebemos uma obediência parcial, uma obediência superficial por parte de Jonas. Então, surpreendentemente, nos versículos 5 a 9, a cidade se arrepende diante da execução da nova missão de Jonas. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Os versículos 5 a 9 falam sobre o arrependimento extraordinário de Nínive. Jonas prega ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o povo de Nínive crê em Deus. Eles não creram em Jonas, eles não creram no pregador, no mensageiro. Eles estavam conscientes que por trás das palavras daquele porta-voz estava outra voz. Eles creram em Deus. E a novidade, ela se espalha da massa da população e ela chega aos âmbitos da realeza. A novidade chega ao rei. Isso pode ser lido no versículo 6.
E o rei precisa descer do seu trono, se envergonhar dos seus pecados, tanto quanto qualquer outra pessoa do seu reinado. E sentir o pesar pelos seus pecados, pelos seus erros, como qualquer outra pessoa. Ele não é diferente dos outros. E arrependimento é de fato ter vergonha de quem nós somos. Nós fazemos o que nós fazemos porque nós somos quem somos. E o que nós somos é o que Deus diz que nós somos: pecadores. É difícil para qualquer pessoa, homem ou mulher, encarar essa realidade, nua e crua, dura, direta, mas cirúrgica. A realidade de quem realmente nós somos. Mas o arrependimento requer isso. Arrependimento requer essa consciência. Então, um pensamento vem à cabeça dos ninivitas. Deus prometeu nos destruir em 40 dias. Mas quem sabe, talvez Ele nos poupe se todos nós nos arrependermos. Os ninivitas estavam reconhecendo a ira furiosa de Deus. E eles estavam esperando, somente esperando, que Deus talvez optasse pela sua misericórdia. Então eles se arrependem. Os ninivitas apelam para Deus. Eles dão um salto de fé, eles pisam no escuro. E Deus os ouve. Deus os ouviu. Deus viu o seu arrependimento. Deus os escutou. Então nós chegamos ao último versículo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que havia dito lhes faria e não fez. Deus nos vê. Ele vê o que nós fazemos. Ele vê o que nós pensamos. Ele vê o que está por trás dos nossos pensamentos. Deus nos conhece tão bem como Ele conhece a si mesmo. E o que acontece no nosso coração é o que de fato importa. Deus vê o que está acontecendo no nosso coração. A reação dos ninivitas é extremamente surpreendente. Inclusive, os verbos aqui que o autor utiliza, eles são usados para descrever a resposta da cidade à palavra profética. E que deveriam ser um reflexo das ações de Israel. Israel deveria agir daquela maneira que os ninivitas estavam agindo em outras situações. Deveriam crer, deveriam jejuar, deveriam colocar panos de saco, subir na cinza. Depois, as expressões aí, converter do seu mau caminho e clamar, elas são usadas em outro momento para essa relação verdadeira com Deus. Por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essas são expressões clássicas de arrependimento, de um coração contrito. Essa deveria ser a atitude de Israel, que de fato não estava acontecendo, mas essa foi a atitude, foram as atitudes daquele povo pagão, dos ninivitas. Agora, se pensarmos sobre o relato do ponto de vista contextual, será que nós temos, de fato, um arrependimento, um avivamento espiritual aqui em Nínive?
Nós devemos lembrar que os ninivitas eram adoradores de vários deuses. Embora o texto diga que o povo de Nínive creu em Deus, no versículo 5, não há indicação de que os ninivitas tenham entrado em um relacionamento de aliança com Deus, com o Deus de Israel. Inclusive, a palavra que os ninivitas usam para Deus é uma palavra genérica, Elohim, e não o nome pessoal da aliança de Deus, Yahweh, o nome que Deus usa para a sua relação de aliança com o seu povo Israel. Não há, inclusive, nenhuma menção sobre os moradores de Nínive terem abandonado seus falsos deuses, terem abandonado os seus ídolos. Não há nenhum relato aí de que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Não houve nenhum rito de circuncisão. Mas o texto bíblico não diz que Deus enviou Jonas com o propósito de converter a população a uma relação de salvação e aliança com Deus. O texto não diz isso. Ele estava advertindo aquele povo sobre o comportamento maldoso, violento, maligno de cada um deles. Ele estava advertindo aquelas pessoas sobre as consequências caso eles não cedessem à mensagem de Deus e não mudassem as suas ações. No âmbito social, Nínive estava colapsando, tanto rompendo as barreiras nacionais como dentro da própria nação. Certamente eles creram em mais um Deus, o Deus de Jonas, o Deus que estava em fúria ardente contra eles e que já tinha dito, avisado que em 40 dias a sua fúria chegaria sobre a cidade e a arrasaria, a destruiria. Inclusive, provavelmente, Nínive estava sofrendo naquele momento com muitas dificuldades, sociais mesmo, de doença, problemas políticos. Isso se encaixa muito bem aqui. Então, parece que essa conversão, esse despertamento, muito mais do que um despertamento espiritual, foi um despertamento moral. Inclusive, um despertamento moral com prazo de validade determinado. Cerca de um século depois, em 612, Nínive cairia para o Império Medo-Persa. Naum, inclusive, profetiza sobre esse evento. Um evento que é a marca, a expressão do juízo de Deus sobre a cidade de Nínive. Então, apesar de Jonas não completar a jornada, ele corre, ele passa correndo. Os ninivitas, eles se encarregam de transmitir a mensagem para todas as pessoas da cidade. A mensagem chega a todos, dos menores aos maiores, dos menos importantes aos mais importantes. Inclusive, a notícia chega até o rei, no versículo 6. E a reação real é de completo desespero, é de angústia. Ele clama ao povo, ele decreta humilhação para todo o povo. E isso perante o Deus que Jonas anuncia. Tanto as pessoas como os animais não poderiam beber água, comer. Mas, principalmente, versículo 8. E esse é o ponto aqui dessa renovação moral. Eles deveriam se arrepender da violência e práticas perversas. Eles deveriam lavar as suas mãos do sangue derramado. Essa atitude desesperada, real, ela é acompanhada por humildade também. Talvez, quem sabe, é possível que Deus mude de ideia, se arrependa e o juízo seja revertido. Claro,
Esse rei, ele não tem absoluta certeza, mas mesmo sem ter a certeza que talvez ele gostaria de ter, ele recebe a mensagem do profeta Jonas, ele se humilha diante dessa mensagem e ele decreta ao povo o que eles deveriam fazer. E ele mesmo faz o que ele espera que todos os outros fizessem. Você lembra que os marinheiros perguntaram a Jonas a que Deus ele servia? Muito provavelmente eles nunca tiveram ouvido a respeito de Yahweh. Eles não conheciam o Deus verdadeiro, Criador do céu, dos mares, da terra, como falou Jonas. Os ninivitas não tinham muita informação sobre o Deus de Israel. Eles praticamente não sabiam nada a respeito de Yahweh, do Senhor. E Jonas é um profeta desse Deus, do Deus. O fato é que Israel não estava escutando seus profetas, mas os marinheiros e os assírios respondem à palavra profética de maneira instantânea, de maneira imediata. Enquanto que o coração de Jonas e o coração de Israel estava endurecido para a palavra do Senhor, os corações pagãos estavam plenamente sensíveis e abertos à mudança, a ouvirem a mensagem do Senhor, a ouvirem a mensagem profética. Quem está lendo isso deve perceber como eu não estou agindo exatamente como esses pagãos que não conhecem a Deus. E embora você e eu saibamos, pelo restante da Bíblia, que a mudança de comportamento social, ela não é suficiente para a salvação, e Deus não pode conceder o perdão definitivo sem que haja fé, sem que haja um sacrifício expiatório. Mesmo assim, a resposta de Deus ela é muito instrutiva para nós. Apesar de o povo de Nínive não abandonar os seus ídolos, nem oferecer sacrifícios a Yahweh, em sua misericórdia, Deus se arrepende. Se arrepende de sua ameaça de destruir a cidade. E por ora, por enquanto, Ele expressa o seu favor em resposta à intenção e ao esforço da cidade na busca por essa reforma social. Então nós temos o versículo 10. O versículo 10 diz que o Senhor tem compaixão daquele povo que se arrepende como resposta à pregação da nova missão que Deus deu a Jonas. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Apesar de Jonas ter deixado os ninivitas conscientes de que o perdão era possível, essa não era a mola propulsora do coração de Jonas. Não era isso que motivava Jonas a pregar aquela mensagem. O texto não nos diz que o sermão de Jonas, o seu anúncio, era que Nínive poderia vir a ser destruída, não. É que ela será destruída. Tenha certeza, o autor, provavelmente o próprio Jonas, quer nos mostrar que o seu coração estava pulsando, era para isso mesmo. Ele queria que isso acontecesse. Ele queria de fato que a destruição viesse sobre Nínive. Israel fosse livrado daquele inimigo. Era isso que Jonas, de maneira entusiasmada, desejava e profetizava. Ele sentia até um certo prazer em pregar a justiça de Deus. Ele fez isso com muita satisfação. Jonas não estava triste. Jonas não estava com lágrimas, chorando por conta dessa provável destruição, não. Mas Deus respondeu com misericórdia. A mensagem de Deus era que em 40 dias Nínive seria subvertida. Mas esse era o desejo de Jonas.
A grande reviravolta desse capítulo é Deus se arrependendo do mal que disse que faria. Mas o que é que significa isso? O que é que significa dizer que Deus se arrepende do mal? E muitas vezes essa palavra, quando ela é traduzida para a nossa língua, ela transmite a ideia de alguém que tomou uma decisão errada. Então isso torna as coisas um pouco complicadas. Nós nos perdemos aqui na interpretação. E esse mal? Que mal é esse? De que mal Deus está se arrependendo? Então, uma maneira um pouco mais clara de traduzir é exatamente essa maneira que nós observamos aí, por exemplo, na NA. Deus mudou de ideia em relação ao mal ou à calamidade que ele havia proferido sobre Nínive. E o ponto-chave aqui, o ponto central aqui, não é que Deus se surpreendeu. Não é que Deus se surpreende ou ele não tinha ideia do que iria acontecer com a pregação de Jonas, com a reação dos ninivitas. Ele sabia o que iria acontecer. Jonas sabia o que iria acontecer. Você verá no capítulo 4 que Jonas, você vai ver. Deus sabia também. Deus não foi pego de surpresa. O fato aí é que nessa palavra profética, nessa pregação profética, estava já contida nessa pregação a possibilidade, mediante arrependimento, de que Deus perdoasse. Deus não julgasse aquele povo exatamente naquele momento por conta das coisas que eles estavam fazendo. O nosso Deus, o Deus de Jonas, o Deus cheio de misericórdia, ele escuta orações de pessoas arrependidas. E muitas vezes ele muda, ele reverte o futuro calamitoso que ele havia demonstrado que faria. Isso nos impulsiona à oração, isso nos impulsiona ao arrependimento. Não é mudança de caráter de Deus, tem nada a ver com isso. Você e eu não estamos distantes, fora do raio de alcance da graça e da misericórdia de Deus. E com isso, Jonas se vê novamente imerso nas profundezas do seu desespero, do seu desapontamento gritante com Deus. A reação de Jonas é surpreendente para nós, leitores, e já nos prepara para o palco do capítulo final, do capítulo surpreendente, do final em aberto do livro de Jonas, onde Jonas vai se encontrar com o Senhor. Nós pretendemos fazer isso, se Deus permitir, hoje à noite. Mas que lições nós podemos tirar dessas explicações que nós fizemos aqui no capítulo 3? E eu separei aqui algumas para nós. Lembra, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. E a primeira lição que nós aprendemos aqui no capítulo 3 é que Jonas nos ensina que a vida cristã é uma vida de recomeços. É uma vida de recomeços. Jonas está no ponto, novamente, de partida, de onde ele não deveria ter fugido. O seu coração teimoso, os seus ídolos do coração fizeram com que ele se distanciasse de Deus, tentasse fugir daquilo que não tinha como fugir. Deus mostrou isso para ele. E Deus trouxe ele de volta exatamente para o mesmo lugar. E Jonas poderia recomeçar. Há a possibilidade de recomeçar. Como igreja, executando a missão de Deus, se nós nos perdermos durante o caminho,
Lembre-se, Jonas nos ensina que a vida cristã é uma vida de recomeços. Mediante o arrependimento, mediante a provisão de Deus, o Senhor, Ele nos traz de volta para o mesmo ponto que nós paramos. Isso é bênção de Deus. Isso é misericórdia do Senhor. Segunda lição. Lembra, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. E a segunda lição, nós podemos aprender com Jonas, que Jonas nos ensina que ações exteriores positivas podem estar saturadas de sentimentos negativos. A ação exterior de Jonas foi positiva, ele obedeceu, em parte. Ele foi para a cidade, eram 3 dias, ele correu, maratonou, pregando. Mas o seu coração estava saturado de pensamentos, de desejos, de sentimentos negativos. Como igreja, na realização da missão de Deus, não são apenas as ações exteriores positivas que importam. Os sentimentos interiores importam muito mais. Tanto quanto. Como igreja, na execução da missão do Senhor, nós precisamos fazer, agir exteriormente, de maneira positiva. Mas o nosso coração precisa estar saturado com os sentimentos do Senhor, com os sentimentos de Deus. São essas ações, ou melhor, esses sentimentos, que fundamentarão as nossas ações. Nossas ações com sentimentos fragilizados, negativos, fragilizarão as nossas ações e em um momento ou outro elas quebrarão. Terceira lição. Lembra, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. E a terceira lição que nós aprendemos com Jonas é que Jonas nos ensina que não é o meu estado de perfeição que fará com que Deus realize sua obra através de mim. Jonas estava obedecendo, sim, de maneira parcial. Mas o seu coração estava em outro lugar, desejando um outro final. Sabe o que foi que aconteceu? Deus viu o arrependimento de Nínive. E nós podemos aprender que não é o meu estado de perfeição, porque esse estado nunca chegará. Esse processo de arrependimento de Jonas mostra para você e para mim que você e eu também estamos no mesmo processo. Deus não apenas realizará a sua obra quando eu estiver em um patamar que nem mesmo eu posso atingir. Porque outra pessoa já atingiu esse patamar por você e por mim, e o nome dessa pessoa é Jesus. Jesus perfeito, obediente, justo, ele sim, por causa dele, Deus realiza a sua obra. Não deixe que os seus pecados, claro, confessados, abandonados, a culpa por eles lhe impeça de continuar prosseguindo a fazer a obra de Deus. Lembra, Deus vai fazer a sua obra, mesmo em meio ao nosso estado de imperfeição, de inadequação, porque outra pessoa nos representa. Alguém perfeito, justo, santo, nosso Senhor Jesus, Ele vai realizar a sua obra em mim, em você. Quarta e última lição. E lembra, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. Jonas nos ensina que nós ainda precisamos aprender muito sobre o que é misericórdia. O profeta Jonas é um alerta para você e para mim. Claro, explícito, de que nós não compreendemos como deveríamos compreender a misericórdia de Deus. É um enigma para nós também. Talvez seja uma barreira
para dispensarmos essa misericórdia às outras pessoas. A falta de compreensão da misericórdia de Deus. Mas, como igreja, para executar a missão de Deus, nós precisamos aprender cada vez mais sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia que nos alcançou, a misericórdia que fez com que nós fôssemos reunidos em um povo para adorar o Senhor, mas também para proclamar a mensagem, a pessoa, o caráter, os feitos desse Senhor para aqueles que ainda não o conhecem. Para que isso aconteça, há necessidade de misericórdia. Da sua parte e da minha parte. Sabe por quê? Porque nós não nos sacrificaremos em prol dessa obra se o nosso coração não estiver transbordando de misericórdia como o coração de Deus. E vendo as pessoas da maneira que Deus observa as pessoas. Não como nós observamos ou tendemos a observar. Lembra lá daquela poesia sobre um coração cheio de misericórdia? Há tanta misericórdia no coração do Senhor que ela está sempre a transbordar. É uma fonte que nunca seca. Sinto isto, percebo isto, vivo isto. De quanta misericórdia tenho sido alvo. Elas são incontáveis, mais numerosas do que as estrelas do céu. Misericórdia para mim e para você. Misericórdia para quem estende a mão para receber. Jamais a negará qualquer um que a busque. Lindo, maravilhoso, bondoso é o meu Jesus. Tão amado, tão querido, ó amado dos amados, razão da minha vida, louvado seja o teu grande nome. Louvado seja a tua misericórdia sobre mim. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ajudou pelo Espírito Santo a caminharmos nessa manhã por esses 2 capítulos e observar lições tão importantes para a nossa vida como igreja local. Derrama as tuas bênçãos, ó Deus, sobre esta igreja local, sobre o teu povo, para que o teu povo aqui reunido cumpra a tua missão, a missão que o Senhor nos confiou. E assim o teu nome, ó Deus, seja engrandecido, exaltado. É isso que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.